Amém, querido? Quem já achou a palavra? Amém. O versículo 7, a Bíblia vai dizer: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado. Diga comigo: pois o Senhor, o seu Deus, tem-nos abençoado. Podem se assentar no nome do meu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o que vocês irão fazer nesta noite é só dar glória para Jesus. Os momentos bons, os momentos certos, vocês dão glória para Jesus. Não percam nem um minuto nesse momento. Dá glória nos momentos que é preciso, porque a sua glória não é sua, é a glória para Deus. Amém? Então eu quero administrar ao capítulo 2, aonde a Bíblia vai falar sobre pisando num deserto. E falar de ano num deserto é algo em que nós estamos prontos para ver Jesus. Amém? Ao capítulo 2, a Bíblia diz: então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Louvado seja Deus. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vive em Seir, e eles terão medo de vocês, mas tenha muito cuidado. Não os provoque, pois não darei a vocês parte alguma da terra dele, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú posse dos montes. Vocês lhe apagarão com prata a comida que comeres e as águas que beberem. Aí vem a resposta para o povo de Deus: pois o Senhor, seu Deus, os tem abençoado. Não vi ninguém. Pois o Senhor, seu Deus, vos tem abençoado. Irmão, segura essa mensagem agora que eu quero passar algo para você. Irmão, quando a Bíblia vai falar sobre pisando no deserto, a Bíblia vai dizer que mesmo no deserto a gente é abençoado. Amém. Mas como assim? Deixa eu entender. A Bíblia diz que ao meia volta partimos para o deserto. O povo, ele deu meia volta para partir para ir para o deserto. E quando a Bíblia diz que ele dá aquela meia volta para o deserto, ele vai por onde? Ele vai pelo Mar Vermelho, pelo caminho do Mar Vermelho. Eles vão pelo caminho, e lá no caminho tem o Mar Vermelho. E a Bíblia diz que como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes. E a Bíblia diz que por muitos anos eles caminhavam ao redor do monte. O que é isso? Irmão, não foi poucos anos, foi muitos anos andando ao redor do monte, andando pelo deserto. E quando a Bíblia fala de andar pelo deserto, andar e caminhar, a Bíblia não diz para pelo caminho, a Bíblia não diz desista pelo caminho. Não, a Bíblia vai lembrar e falar do próprio Jesus, que andou na onde, irmão? Num deserto. E para andar no deserto é preciso ter um preparamento, é preciso se preparar para as grandes frontas, para os grandes apertos que você pode estar passando. E a Bíblia diz que o povo, ele andando, ele caminhando, ele vai até o Mar Vermelho, mas o Senhor foi ordenando cada um para andar no deserto, naquele lugar. E a Bíblia diz que então o Senhor, versículo 2, quem está ligado, diga amém. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Irmão, existe bastante tempos que a gente caminha, existem momentos difíceis que a gente anda, e tem momentos que é preciso parar, tem momentos que é preciso a gente parar e descansar. Olha para quem está do seu lado e diga: é preciso você descansar. Mas, irmão, quando a Bíblia vai falar sobre descansar, a Bíblia diz que os anos se tornam grandes para ter descanso. Ou seja,
Há momentos que o nosso descanso não é só aqui, mas tem momento que é preciso ter o descanso. E a Bíblia diz que naquele momento eles caminharam bastante tempo ao redor das montanhas. E no versículo 4 ele diz: e diga ao povo, vocês estão passando pelo território de seus irmãos. Irmão, às vezes a gente passa pelo deserto e estamos passando por território de irmãos, de conhecidos, de pessoas. Mas mesmo passando pelo território de irmãos ou parentes, a gente não sabe qual é a reação de cada um deles. Porque, irmão, quando você está no deserto, o inimigo, ele futuca, como diz o ditado, ele perturba irmão, parente, ele perturba um, perturba outro, e quando nós vai passar pelo território, aquele que era amigo, acaba virando seu inimigo, e você não entendendo o porquê tudo está acontecendo. Deixa eu te entender uma coisa, porque quando a gente está no deserto, a primeira coisa que vem é a prova, a segunda coisa vem o teste de Deus para você. Como isso, missionário? Eles vão pegar aqueles do mundo, eles vão pegar aqueles que te amam, aqueles que estão perto de você, aqueles que não dão totalmente o mínimo. Esses vão ser os próprios inimigos que vão se levantar. Mas como isso, missionário? Não, porque você entrou no deserto. E quando a gente entra no deserto, a gente vai ver que no deserto não estamos sozinhos. Diga comigo, não estamos sozinhos. Missionário, a Bíblia diz que o povo de Israel, quando entrou no deserto, a Bíblia diz que Deus coloca Moisés para tirar ele do Egito, e eles acabam entrando no deserto. Ou seja, há um inimigo juntando com o povo de Israel. O povo de Israel começa tudo a virar inimigo do próprio Moisés. Por quê? Porque Deus colocou Moisés para tirar ele do Egito, sim, mas quando tira do Egito, que chega a hora de entrar no deserto, aí agora ninguém lembra que Jesus está no deserto. Deixa eu entender uma coisa: se tu está no deserto, lembre que Jesus está contigo no deserto. Não tem coisa que Jesus não está, não. Ali você está cheio de coisa, está cheio, né, de coisas materiais, e está achando que Deus está. Irmão, tem um momento que é preciso passar no deserto para a gente entender que Jesus está cuidando de nós. Existe pessoas, meu querido, que estão tão preocupados por um e por outro, e eles não estão nem aí para você. Às vezes tem parente, tem irmão, não estão nem um milho para você, e você está no deserto, ele não tem nem coragem de levar um pão para você, porque a única coisa que o diabo levou foi dizer: Jesus, se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Hoje em dia está mais fácil a pessoa dizer: vai comprar, se quiser vai trabalhar, do que te dar. Mas o diabo já foi jogando logo a pedra, e as pessoas já querem tirar a pedra. Quem está entendendo? Quando nós estamos no deserto, é um levante, é outro, e quem é que vai se levantar? Os próprios irmãos. Porque a Bíblia diz que quando o povo de Moisés estava sendo tirado do Egito, eles não reconheceram, aleluia, que Deus tirou de lá. Hoje ninguém quer reconhecer, mas quando chega o deserto, vamos afrontar Moisés. Quando chega o deserto, vamos dizer: cadê o Deus de Moisés? A Bíblia diz que ele então se levanta contra Moisés, e a Bíblia diz que Moisés, naquele momento, ele prepara aquele grande momento sobre um grande terra. Ou seja, Deus começa então a testar Moisés com o povo de Israel, e o povo de Israel já estava afrontando mesmo, virou tudo inimigo, porque era amigo e acabou virando. Por quê? Porque a fome entrou, porque o deserto entrou, porque faltou dinheiro, faltou pão, e quando falta, aí agora vamos dizer: cadê o Deus de Moisés? Quando falta, cadê o Deus dos crentes? Deixa eu te entender, querido, ou com pão ou sem pão, o nosso Deus permanecendo Deus, ou sem alimento, o nosso Deus permanecendo Deus. Tem glória ali, criança, não? Diz que Deus então, irmã Mara, ele resolve fazer algo, porque o povo de Faraó estava ouvindo, mas Deus então de Amandaia, quando passa pelo mar vermelho, quando chega no mar, mas Jesus aí estreitou a situação. Deus, deixa eu estreitar, Moisés, deixa eu apertar esse momento mais ainda. Se eles não acreditam que eu tirei do Egito, estão tentando impedir a minha obra, então deixa eu fechar mais um negócio aqui, deixa eu fechar as barreiras para Satanás não passar. E Deus começa a fechar o mar, Deus começa a fazer o mar subir, e o mar fica fechando, e o povo então começa agora, é hora de nós agora acabar o deserto. E Deus diz: calma, ô Moisés, o que tu tem na mão? Um cajado. E para que tu tens cajado? Toca nessas águas, abre esse mar e faça esse povo passar, mesmo que ele não acredita que eu estou no deserto. Tem glória. Quando está no deserto, não sai um glória de criança, não sai um glória. Quando está no deserto, quando está na fome, porque eu estou
fome, viu, meu querido? Mas, querido, a gente pode estar com fome. A Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, a coisa que mais deixou ele fraco foi o quê? A fome. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele era só santo, não, ele era santo e 100% homem, carne e osso como mãe. E a Bíblia diz que Jesus, ele passando, Deus, pelaquele deserto, aleluia, ele jejuou 40 dias, 40 anos, mas não é isso, missionário, mas por que ele jejuou? Sim, ele era filho de Deus, ele sabia que Deus não alimentava, mas a Bíblia diz que tinha que abandonar, tinha que jejuar, pastora, e ele então jejuma, para entender por que missionário, porque Deus sabia que ele ia entrar no deserto, e Deus sabia que no deserto, o próprio diabo ia aparecer frente a ele, e dizer se tu é filho de Deus. Ele sabia que a fome era algo que matava, a fome destruía sim, a fome deixou Jesus fraco, Jesus estava fraco naquele momento, mas na hora, minha amiga, que quando Jesus estava fraco, veio a primeira tentação. Olha a moeda apareceu aqui, a vitória aqui, ó, da glória a Deus. Eu pensei que tinha perdido, mas chegou. Tem glória aí, querido. A Bíblia diz, querido, e que aquele momento, o caminho do mar vermelho, pega a vitória aqui para finalizar, pega a vitória, aleluia. Deus disse assim, ó, você está no deserto, olha para quem está do seu lado. Diga, você está no deserto. Fala que você está no deserto. Então não provoque os seus inimigos. Irmão, por que tu está no deserto? Eu não posso provocar ninguém lá. Porque se eu estou no deserto, eu tenho que entender que Jesus está comigo. Eu não posso me preocupar ir na porta de um e pedir um pouco de feijão e arroz, se eu tenho um Deus que pode dar 1 quilo de arroz. Eu não posso me preocupar, porque aqui no versículo parte B, não os provoque, pois não darei a você parte alguma dessa terra. O que é que Deus está dizendo? Eu não vou dar terra nenhuma para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo, eles não me respeitaram, eles não me receberam. Eu tirei eles de lá e eles falaram para Moisés que não tiraram. Eles falaram para Moisés, me tirou para passar por isso. Então eles não é digno de entrar na terra prometida. O que é que Deus está dizendo? Ei, meu querido, se tu é contra mim, eu sou contra os teus inimigos. Se tu não acredita, então na terra tu não entra. E as pessoas estão tão preocupadas porque está faltando peixe, está faltando pão. Vamos se preparar enquanto não chegou a falta do pão. Vamos nos alimentar com a palavra. Vamos comer a Bíblia. Vamos chegar ao ponto de jejuar e aguentar. Porque Jesus naquele momento, ele não aguentou, foi 40 dias. Foi quanto, gente? 40 dias é um dia só, meu irmão, de jejum. É um dia só, eu mesmo já caía tudo. Mas a Bíblia diz que Jesus, mesmo na situação, o inimigo chegou e olhou para ele. Se tu é filho de Deus, então faz o que? Transforma a pedra? Irmão, quem te provoca é o teu inimigo. Eu não posso provocar ninguém. Tem coisa, querido, que não é preciso você ir lá para pegar e comer. Estou morrendo para fazer a obra. Está fazendo a obra de Deus. Deus está operando na casa, mas não receba o pão deles não. Sabe por quê? Porque você não sabe que quando o povo caminhava ao redor dos irmãos, seja no deserto, ao caminho dos irmãos, poderia ter pão, poderia ter plantação, mas Deus diz, não receba nada deles, porque você não sabe o que eles estão planejando. Você não sabe o que tem no coração das pessoas. E às vezes a gente está no deserto, porque Jesus ele não recebeu. Jesus poderia transformar a pedra em pão e comer, mas por que ele não fez isso? Porque ele sabia que ele era o Todo-Poderoso. Ele sabia que ele não ia dar ousadia para Satanás, para se alimentar pelo pão do diabo. Deus não iria se alimentar pela ordem e o progresso do capeta, porque o diabo ele chega para te dar, ele chega para dizer, pode comer, mata a tua fome, tu é filho de Deus, pode comer. Não, o diabo quer ordem, ele quer adoração, ele quer saber que ele te deu, ele quer saber que ele é bom, mas ele não quer te dar bondade, ele não quer te dar fidelidade, ele não quer te dar amor, ele não quer te dar carinho, ele só quer te dar tristeza. E o diabo, criança, sabe como é que ele pega a gente? Pela boca. Por isso que você não deve receber doce sacrificado, porque ele passa oferecendo a balinha do mês de outubro, olha o pirulito do mês de outubro, de setembro, toma, olha, come, toma um pacote completo, mas você não sabe o que é que está por trás. Por isso que quando nós estamos no deserto, o diabo aparece com um prato bonito, aparece com folha, alface gostoso, maçã, um suco preparado, nem licença é, suco
comer preparado de fruta, daquele jeito, prepara agora do amor que já caiu por terra, e a pessoa chega, oh Deus, eu dava uma fome, eu dava aquela fome, e come, e não sabe que a glória está sendo por diabo, não sabe que ele está se gloriando, porque ele conseguiu te dar um pão. Olha para quem está do seu lado e diga: quem tem que te dar o pão é Jesus. Tu está entendendo? O que Deus está falando aqui, parte B, quem está entendendo? Versículo 5, vamos no versículo 5, eu vou finalizar o versículo 5. Eu quero que todo mundo olhe para o versículo 5. Ó, escute aqui: não os provoquei, pois não darei a você parte alguma da terra dele, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Isaú a posse dos montes. O que Deus está dizendo para todos vocês? Ele está dizendo: não provoque nenhum deles, porque eu não vou dar parte nenhum para você. Ele está dizendo: minha querida, não se preocupe porque ele tomou tua terra, não se preocupe porque ele entrou, aleluia, na tua terra, não se preocupe porque ele tirou de você, porque se ele tirou, Deus te dá de volta, porque Deus é poderoso para entrar lá e tomar e dizer: não, aqui é meu. O que Deus está entendendo? Eu vou me preocupar, vou brigar porque pegou, porque levou, pegou dinheiro, não me deu, não me devolveu. Ei, queridos, eu não quero nada de gente amaldiçoada, eu não quero nada de gente problemático, eu quero tudo daquilo que é abençoado por Deus. Às vezes a gente se preocupa pelo dinheiro, pela besteira, mas o dinheiro é bom, mas é o inimigo das nossas almas, é o inimigo. O dinheiro faz, acontece, mas nem toda hora ele presta pra gente, nem toda hora ele funciona bem, quem está entendendo? Aí a Bíblia diz: olha, não provoque eles. Olha aqui, vocês lhe pagarão com prata a comida que comerem e a água que... O que é que eles vão pagar? Com prata a comida, porque hoje o povo só vai na comida. Se não tiver dinheiro, eu dou a prata, então me dá que eu dou isso, então vamos fazer troca. Sabe por quê? Porque no deserto, minha irmã, é assim: quem tem amor troca, quem não tem amor não troca, quem não tem amor não quer nem se meter no meio, quem não tem amor não quer, não dá nem aí para quem está morrendo, quem está sofrendo, quem está entendendo. Quem tem amor vai até você pelo nome de Jesus, mas quem não tem amor, deixa acontecer. Você passa com a barriga nas costas e ele não tem coragem de dizer: toma isso, toma aquilo. Por quê? Porque eles são teus inimigos. Tem coisa que é preciso ele nem te dar, porque Deus sabe que só vai dar para mal para você. Tem coisa que ele deu uma batalha, tem coisa que nem chega para você, sabe por quê, irmão? Porque Deus sabe, aleluia, a maldade do coração dos humanos. Hoje em dia a maldade está aí. Hoje em dia a gente até para comer algo tem que ter cuidado. É verdade. Até para beber uma água dentro da casa da pessoa a gente tem que ter cuidado. Viu? Até para beber uma água, porque ninguém é de ninguém. Aleluia. Aí Deus fala e diz: pois o Senhor seu Deus vos tem abençoado. Por que Deus abençoou Isaú? Porque Deus disse: ó Isaú, tu está no deserto, mas não fica atrás de um e de outro querendo, não, meu querido. Porque se eles não te ajudam, eu te ajudo. Não fica atrás dele e delas, não. Se eles não estão dando um milho para você, deixa que eu te dou, deixa que eu te levanto, deixa que eu te levo, deixa que eu te trago. Eu estou no deserto, Isaú, mas vou te levar para o lugar onde tem, aleluia, mantimento. Eles não querem te ouvir, não querem chegar, não vai atrás de um pedaço de carne, não, porque eu sou Deus para mandar maná para você. Tem glória aí, querido. E a Bíblia diz: o Senhor abençoar em tudo que você tem feito. Diga: em tudo que você tem. Então tudo que você faz para Jesus, Ele te abençoa, meu querido. Tudo que você faz aqui na obra, Deus te abençoe. Deixa quem não quiser fazer, faça você. Porque tudo que você fizer aqui, está fazendo para Deus. Se tu está fazendo a obra, é para Deus. Se tu está trabalhando a obra, é para Deus. Se eles não quiserem, problema dele. Ei, querido, se tu estiver no deserto e eles achar que você está no deserto, ele está na bondade. Olha que tipo de bondade é essa, sabe por quê? Porque crente não foi feito para viver só de coisa, só de bondade, mas sim de prova, de luta, de deserto. Sabe por quê, querido? Porque hoje nós não estamos por beleza. Hoje em dia, se nós viver na beleza, nós nega o primeiro Jesus. Se nós viver só na riqueza, nós nega o primeiro Jesus. Tem momento que é preciso passar no deserto, parar de ter comida, parar de ter água, parar de ter, aleluia, para a gente reconhecer que Jesus está no deserto. Porque tem gente que não reconhece porque já tem tudo, já está cheio, não precisa mais de nada, já tem tudo dentro de casa. Meu querido, deixa eu te entender: quem tem Jesus não falta nada. E eu finalizo dizendo: Ele cuidou de vocês
em sua jornada por este grande deserto, nesse 40, segura aqui, nesse o que, criança? 40. Deus cuidou de quem? Com o povo do deserto, por quantos anos? 40. Deus cuidou do povo do deserto, e o povo ainda cruel, ainda faz um negócio desse, e Deus cuida de nós. Veja como os humanos são cruel. Deus cuida da pessoa, e ele é o primeiro a se levantar contra o líder, ele é o primeiro a se levantar contra o Filho de Deus. Por que não dizer, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e mesmo assim o diabo afrontou ele? Irmão, Jesus estava forte? Essa é a pergunta. Jesus estava forte na hora do jejum 40 dias e 40 noites? Jesus estava forte? Não dava. A Bíblia diz que quando Satanás aproveitou a fraqueza de Jesus, ele aproveitou a fraqueza porque a fome era muito grande. Porque Jesus era carne e osso como nós. E Jesus não estava forte, ele estava fraco. Mas a última palavra que ele deu foi a força do Espírito Santo para deter Satanás. O que é que eu quero que você entenda? Você pode estar fraco, mas tem a força do Espírito dentro de você. Tem hora que Deus não deixa eu comer, não deixa eu merendar. E às vezes eu fico para de ovelha, irmão. Meu Deus, eu sei que o corpo humano é fraco. Irmão, tu se alimenta. Mas tem hora que a gente não quer jejuar com propósito. Deus, então, pera ainda. Eu vou tirar tudo de você, você não vai comer nada. Eu vou fazer um movimento aqui. Eu vou fazer você andar no deserto. Para lá no meio, tu entrar na minha palavra e eu te exaltar. Sabe por quê? Porque Satanás tem que entender que mesmo na hora das fraquezas, eu sou contigo. Glória a Deus. Tem gente que acredita, eu estou fraco, não aguento, não vou. Para Jesus não tem fraqueza, querida. A fraqueza, tu pegar o microfone e começar a louvar, fechar os olhos, se ligar com Deus, Deus te usa. O que você tem que aprender é se ligar com Deus, louvar. Ai, eu estou fraco, estou sentindo uma dorzinha aqui. Ai, pega o microfone, louva com dor, louva sem dor. Já está na igreja mesmo, está no hospital de Jeová. Vou cantar, louva, pega o microfone. Ai, meu Deus, a dor está apertando, mas eu vou te adorar, eu vou te louvar. Jesus começa no deserto, curar a tua vida, no deserto, restaurar as feridas. E tem pessoas que ficam, eu estou ruim, eu estou assado, ele tem coragem de levantar da cadeira para desafiar a sua própria enfermidade. Tem deserto que está dentro da igreja, e tem pessoa que está fugindo, está saindo do deserto. E Jesus diz, por que parou? Por que agora tu não me clama? Porque na hora que está tudo maravilhoso, tu começa a gritar. Porque na hora que tem dinheiro, tem comida, tu começa a dar seus gritos bravos. E porque na hora da fraqueza, tu não grita por mim? Porque na hora do deserto, tu não me abre a boca para eu te encher? Tu não me adora? Porque no deserto, tu não me dá tudo para mim? É isso que Deus está dizendo. Ele procura os fracos para fazer forte. Ele não procura os fortes para fazer fraco. Ele procura os necessitados de espírito, os famintos de espírito. Quem é faminto de espírito, levanta a mão e dá glória para Jesus. Bata a palma bem forte para Jesus de Nazaré. Irmão, eu pedi essa palavra para Jesus em prol de uma organização de um aniversário, e eu disse para Jesus, e ele disse, vá. Ele disse, vá, faça. Eu peço tudo, entendeu, irmão? Tudo em prol. Eu disse, Jesus, eu preciso de dinheiro para as viagens. Ele disse, aqui na palavra, tu anda no deserto, mas eu ando contigo. Tu anda no deserto, mas não receba coisa dos irmãos, dos vizinhos que estão no deserto. Porque eles estão no deserto se achando que é deserto. Estão tentando plantar para colher orgulho e eu. Então não vá atrás de dinheiro de gente orgulhosos, problemáticos. Mas vá no deserto e minha palavra. E Jesus, pela graça de Deus, uma pessoa pediu para animar um aniversário de uma filha e pediu o tema, o meu alvo é o céu. Pediu o painel, pediu tudo. Aí eu disse para Deus, se é para santificar as vidas das pessoas, vamos lá. E ela disse, louva as 3 canções, leva o grupo e louva as 3 canções. Sabe o que é isso, irmão? Não vou atrás de dinheiro de vizinho
ir atrás de fama de ninguém. Eu vou levar Jesus no deserto e levar o alvo que é mais da neve, que é Jesus na casa. Porque tem muita vida que vão estar por lá e vão ouvir esse trabalho. Se o trabalho sair daqui, alguém sentiu o Espírito Santo de fazer o aniversário, não é todos que fazem isso. Então as crianças estão todos convidados para levar o meu alvo, é o céu naquela casa. E eu tenho certeza, quem trabalha é o Espírito Santo. Amém, irmão? Fique de pé nesta noite. Queremos agradecer a Jesus. Amém? Essa foi a segunda parte do culto, em nome de Jesus. Né? Essa foi a segunda. Amém? Deus abençoe os visitantes que estão assistindo aí. Né? Que Deus continue abençoando. Não é mais ao vivo, não. Já está deitado, né? Louvado seja Deus. Amém? Bota a mão no seu coração para a gente finalizar. Pode ir. Bota a mão no seu coração. Deixa eu finalizar a minha parte. Quando eu estava aqui orando, teve uma pessoa que fez uma pergunta e disse: Jesus, eu queria que tu falasse comigo. Mas tem momentos, irmão, que quando Deus quer falar, Ele fala. E quando a gente quer que Deus fala, a gente entra no deserto adorando para Ele falar. Quem está entendendo? Coloca a tua mão no seu coração. E eu só tenho uma palavra para te dizer: Deus está te dando livramento. Amém? Deus está te dando livramento. Amém, irmãos? Pai, eu quero em nome de Jesus agradecer a minha primeira parte. E obrigado, Jesus, por falar que está conosco neste deserto. E mesmo que falte o pão, falte o peixe, Tu és o nosso pão, Tu és o nosso peixe. Tu és o nosso alimento do dia, da noite e do amanhecer. Seja conosco nestas grandes provas e nesses desertos. Sei que Deus está conosco a todos os momentos. Pai, eu oro por quem pediu. A mão de Deus já foi lá e já resgatou o filho em nome de Jesus. Amém? Pega agora o livramento aí, Jamila, em nome de Jesus. Pega o livramento, Deus, Pai, adeia, Pai, manto de mistério na tua casa. Dê, Pai, manto, Deus da glória. Deus me mostrava aqui um homem, aleluia, entrando lá na tua casa. E Deus está dizendo para tu abrir os olhos e vigiar. Eu via um jovem entrando lá e Deus dizendo: abre os teus olhos. Eu via 4 pneus de carro. Via 4 pneus e dentro de um eu vi um demônio rodando dentro. E Deus está quebrando o laço e desfazendo. E Deus diz: não estou eu quebrando, mais uma feitiçaria sendo planejada para tribular sua história e a sua vida através de um troca ou não troca. E Deus está quebrando laço. Deus está falando com a pastora Angélica, estou dando uma resposta e uma vitória, uma pessoa da tua família, viu, terra? Que tu pediste a Deus. Eita, tu entrou aqui nesta noite, aleluia, pensativa, e achaste que Deus não ia falar nesta noite. Ele está dizendo: estou eu dando livramento da tua família, viu, terra? Pega a tua vitória, levanta a tua mão e diga: eu tomo posse, porque a mão de Deus está indo lá, viu, terra? E tá, eu vejo Deus trazendo uma providência ainda. Deus diz assim, ó, diga para ela se acalmar, está no deserto, está me buscando, está no deserto, então acalma teu coração, porque depois eu vou tirar do tudo no deserto, eu vou abrir porta, vou escancarar a porta, mas ainda eu estou te preparando, Deus diz: continue na minha marcha, deixa que depois eu abro as portas, porque eu estou só preparando, porque a hora que eu entrar, aleluia, eu trago a tua resposta. Continue no deserto e lembre que eu estou contigo nele, no nome de Jesus. Amém, irmão? Bata a palma para Jesus, Deus abençoe.